Capítulo 606, Preparando-se para o avanço. Tradução, Torres Revisão, Y. Jung, Cabelos, chinês, QC, Y. Jung. No passado, a aura do reino dos sonhos da Era Antiga era absorvida pela linhagem sanguínea de Zhao Feng, mas agora Zhao Feng teve a ideia de absorver a aura em sua linhagem ocular e alma. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng estava conectado diretamente com sua alma. Traços de aura do reino dos sonhos da Era Antiga começaram a fluir para o olho espiritual de Deus e se infiltrar em seu poder ocular e alma. Ué! Uma ondulação apareceu na superfície do lago de poder ocular à medida que absorvia rapidamente a aura. A alma de Zhao Feng de repente tremeu. Sua alma, que estava conectada ao olho espiritual de Deus, parecia ter absorvido com sucesso parte da aura do reino dos sonhos da Era Antiga. A sensação era como uma planta seca absorvendo água, e foi um sentimento satisfatório, como da primeira vez que havia absorvido essa aura. Ótimo, a aura do reino dos sonhos da Era Antiga parece também ter algum efeito sobre minha alma. Zhao Feng ficou muito feliz. Seu corpo e sangue haviam absorvido muito da aura do reino dos sonhos da Era Antiga e o efeito estava enfraquecendo gradualmente, mas era diferente com seu poder ocular e a alma. Esta foi a primeira vez que Zhao Feng tentou absorvê-la em seu poder ocular e alma, e o efeito foi extremamente óbvio. Uma hora depois, ele absorveu completamente a aura remanescente do reino dos sonhos da Era Antiga dentro de seu corpo. Inspecionando-o de perto, ele viu que o poder ocular dentro do lago de seu olho esquerdo se tornou mais puro. A nível espiritual, Zhao Feng sentiu como se sua alma tivesse se tornado mais forte e sua fundação fosse agora mais sólida. A aura do reino dos sonhos da Era Antiga parece ajudar bastante a alma, com seu papel principal sendo a purificação e condensação. Zhao Feng comparou antes e depois. No mês seguinte, toda vez que Zhao Feng entrava no reino dos sonhos da Era Antiga, metade da aura era direcionada a seu poder ocular e alma. Depois de várias absorções, ele descobriu que os dois se tornavam mais densos e espessos. No passado, ambos haviam se tornado muito mais forte devido à ajuda da essência do espírito da madeira, mas não foi verdadeiramente condensada. Era semelhante a uma pessoa gorda que possui um corpo cheio de carne qual não conseguiria vencer um homem musculoso. Agora que Zhao Feng estava absorvendo a aura do reino dos sonhos da Era Antiga para fortalecer sua alma, ela se tornou mais condensada. Absorver a aura permitirá que minha alma continue fortalecendo-se. Que tipo de mudanças isso trará para o futuro? Através de seu instinto, Zhao Feng sentiu que devia fortalecer sua alma. A curto prazo, o efeito só refletiria em seus poderosos sentidos e no fortalecimento de sua base. No entanto, Zhao Feng não sabia que seguir sua intuição lhe traria grandes benefícios inimagináveis no futuro. No entanto, tudo isso viria depois e não era importante agora. Atualmente, Zhao Feng só sentia que seu poder ocular e alma estavam se beneficiando de absorção da aura do reino dos sonhos da Era Antiga, então ele simplesmente tentou absorver o máximo que podia. 2 meses depois, o poder ocular e alma de Zhao Feng recebeu um grande salto. Os primeiros meses tiveram o melhor efeito. Inconscientemente, o nível de sua alma havia ultrapassado o pequeno reino núcleo da origem e agora era comparável ao grande reino núcleo da origem e muito mais condensado. Além disso, Zhao Feng sentiu como se sua alma tivesse um sentimento indescritível. Primeiramente, sua alma estava mais grossa e condensada do que antes e, em segundo lugar, sua aura estava mais próxima da origem. A maior diferença foi que a sensibilidade de Zhao Feng em relação ao Yuan-Ti dos céus e da terra e sua compreensão da destruição roxa do vento e relâmpago eram muito melhores do que antes.
E sem perceber, a velocidade do progresso de sua compreensão da destruição roxa do vento e relâmpago também aumentou. Durante a jornada, o tempo voou e, em um piscar de olhos, meio ano se passou. A jornada ao longo do último meio ano foi extremamente tranquila. Os dois vice-capitães, Lowlands Isui e Liunia, foram responsáveis pelos assuntos internos e externos, respectivamente. Miau, miau. O pequeno gato ladrão ocasionalmente pulava no deck de observação e jogava algumas moedas velhas de bronze no ar antes de apontar uma nova direção. Liunia e Lowlands Isui não ousaram ir contra a adivinhação do pequeno gato ladrão. Dentro da cabine do capitão, Zhao Feng descobriu que, toda vez que o pequeno gato ladrão mudava de direção, a sensação de perigo em sua alma enfraquecia um pouco. A misteriosa habilidade do pequeno gato ladrão, além da sorte, também parece ter a boa fortuna. Zhao Feng pensou. Uma hora depois, ele fez um anúncio: reúnam-se na sala do conselho. Sala do conselho. Zhao Feng, Liunia, Lowlands Isui e o líder de templo esqueleto aparecerão. Esses tipos de reunião eram muito raras e, todos presentes olhavam para Zhao Feng. Sendo o capitão, todas as suas decisões poderiam afetar o destino de todos os presentes. A aura de Zhao Feng se tornou insondável. Eu não posso nem ver através dele agora. O líder de templo esqueleto inspecionou seu mestre. Se alguém pudesse dizer que o líder de templo esqueleto ainda conhecia os atributos de Zhao Feng há meio ano, agora já não poderia. No entanto, intencional ou não, a aura casual de Zhao Feng trouxe uma pressão tanto a Liunia quanto ao líder de templo esqueleto. Essa pressão não veio apenas de seu nível existencial, também se originou de sua alma. Não importa se em nível existencial ou alma, esse jovem capitão já me superou em muito. Liunia respirou fundo. Era preciso saber que seu cultivo estava quase no estágio tardio do pequeno reino núcleo da origem, e ele superou o líder de templo esqueleto em termos de cultivo. Mestre, você parece ter atendido a todos os requisitos para tentar avançar para o reino núcleo da origem. O líder de templo esqueleto exclamou. Avançar para o reino núcleo da origem. O coração de Lowlands Isui tremeu. Este jovem capitão tinha apenas 20 e poucos anos e já havia cumprido todos os requisitos para avançar. Isso mesmo. Essa é uma das razões pelas quais convoquei todos vocês aqui hoje. Zhao Feng acenou com a cabeça e não discordou. Seu nível existencial estava se aproximando do limite do grande reino núcleo da origem, e seu poder da alma era comparável ao grande reino núcleo da origem também, e agora estava muito mais condensada do que antes. Em termos de compreensão, ele havia compreendido 40 a 50% da destruição roxa do vento e relâmpago. Sua força aumentara significativamente em comparação com sua força no campo de batalha de 2 estrelas. Neste momento, ele atingiu o limite do meio passo do reino núcleo da origem e, mais meio passo adiante e ele se tornaria um verdadeiro soberano. Eu preciso encontrar um ambiente seguro para avançar para o reino núcleo da origem. Há também outra questão importante. Zhao Feng rapidamente foi direto ao assunto. Dentro do navio e viajando pelo oceano sem fim não era um ambiente muito estável, e o yuan-ti dos céus e da terra era extremamente fino. Não foi a melhor escolha para fazer um avanço. Se algo repentino acontecesse durante esse tempo, seria horrível. Um ambiente especial e seguro. Há apenas o palácio espiritual do oceano vazio. Liunia respondeu. O palácio espiritual do oceano vazio era um lugar tranquilo e uma estação de abastecimento e transferência de alto nível. Mesmo seitas de nível 2 estrelas não ousavam ofender o palácio espiritual do oceano vazio. Bom. Ao longo do último meio ano,
a força dos cadáveres amaldiçoados tem se aproximado do reino núcleo da origem, e meu cultivo também encontrou um gargalo, então todos nós precisamos de alguns recursos raros. O líder de templo esqueleto foi influenciado. Lowlands Isui assentiu em aprovação. O palácio espiritual do Oceano Vazio é o lugar mais seguro, e a tripulação também precisam comprar algumas coisas para fazerem seus avanços. O navegador dos céus Trovão Azul também precisa de alguns materiais para fortalecê-lo e repará-lo. A sugestão foi acordada por todos e eles estavam todos animados. Afinal de contas, era extremamente entediante não fazer nada além de viajar no navio. Capitão, qual é a outra questão importante? Liunia perguntou curiosamente. Rompendo para o reino núcleo da origem foi apenas uma de suas razões para ir ao palácio espiritual do Oceano Vazio. É sobre a grande matriz de teleporte de domínio espiritual. Zhao Feng falou em tom solene. Grande matriz de teleporte de domínio espiritual. Liunia entendeu depois de pensar sobre isso. A jornada para a Terra Santa do verdadeiro Marcial era extremamente longa. Vamos precisar de 5 ou 6 anos para alcançar a Terra Santa do verdadeiro Marcial na nossa velocidade atual. Isso é tempo demais. Zhao Feng continuou. 5 ou 6 anos. Não é tanto tempo assim. O líder de templo esqueleto não estava incomodado, mas Zhao Feng tinha apenas 22 anos de idade e 5 ou 6 anos era muito tempo para ele. Por outro lado, o líder de templo esqueleto já vivia por várias centenas de anos. Há uma matriz de teletransporte em cada palácio espiritual do Oceano Vazio que pode enviar pessoas de um palácio espiritual do Oceano Vazio para outro. Também pode mandar pessoas para a Terra Santa do verdadeiro Marcial, mas é extremamente difícil para aqueles que não são membros das Terras Santas usá-la. Liunia sabia um pouco sobre isso, e Zhao Feng sabia da dificuldade envolvida. No Palácio Espiritual do Oceano Vazio do Arquipélago das Mil Correntezas, ele pediu ajuda aos 2 gênios das Terras Santas, mas Jiang Fan e Shen Yili não estavam dispostos a ajudá-lo. Liunia, você era do Palácio dos 6 Anéis, uma facção 2 meio estrelas, será que não tem algo que você possa fazer? Zhao Feng não acreditava que não houvesse possibilidade alguma. Definitivamente havia uma tonelada de pessoas que queriam ir para a Terra Santa do verdadeiro Marcial. Não é nada certo, mas no arquipélago das 5 grandes montanhas, se um especialista do reino vazio espiritual pedisse, é bem possível que o senhor do Palácio Espiritual do Oceano Vazio faça uma exceção. Liunia respondeu. Zhao Feng ficou muito feliz. Vindo de uma seita de nível 2 meio estrelas, Liunia estava realmente bem informado. Mas nós já entramos em uma área de domínio de outro arquipélago. Existe alguma outra maneira? Os olhos de Zhao Feng pousaram em Liunia com expectativa. O tempo de viagem deles diminuiria muito se pudessem usar a grande matriz de teleporte de domínio espiritual. Ao mesmo tempo, também reduziria a ameaça da perseguição mortal da morte. Capitão, deixe isso comigo. Vou tentar descobrir algo quando chegarmos ao próximo palácio espiritual do Oceano Vazio. Os olhos de Liunia brilharam. Essa foi a primeira questão que ele se comprometeu. Zhao Feng acenou com a cabeça secretamente. Liunia era uma pessoa talentosa e capaz e talvez ele realmente pudesse encontrar um lugar para fazer um avanço. Meio mês depois, o navegador dos céus Trovão Azul entrou no centro da área de domínio de um novo arquipélago, o Arquipélago do Celo Eterno. Capitão, estamos nos aproximando do Palácio Espiritual do Oceano Vazio. Lowlands Isui disse. Algumas horas depois, uma esfera vitrosa de luz azul apareceu à vista, próxima a uma área aberta no mar enevoado.
O contorno de paredes e de um palácio podia ser vista dentro da esfera vitrosa de luz azul. O navio passou rapidamente pela barreira de domínio e chegou em frente ao Palácio Espiritual do Oceano Vazio. O Palácio Espiritual do Oceano Vazio era uma instituição espalhada por toda parte e basicamente cada arquipélago possui um, e todos são semelhantes. Zhao Feng guardou o navio, e cada membro da tripulação segurou seu token do Oceano Vazio quando eles entraram no Palácio Espiritual do Oceano Vazio. O token do Oceano Vazio poderia ser usado em qualquer palácio espiritual do Oceano Vazio. Eles primeiro foram encontrar um hotel para se estabelecer assim que entraram. Depois disso, Liunia, o líder de Templo Esqueleto, Lowland Zisui, e o resto dos marinheiros partiram sozinhos, cada um tratando-se suas próprias tarefas. Entre eles, Liunia foi responsável por investigar sobre a grande matriz de teleporte de domínio espiritual. O líder de Templo Esqueleto ficou responsável pelas coisas para a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados, bem como alguns recursos para si mesmo, para romper o gargalo de seu nível de cultivo. Lowland Zisui ficou responsável da logística e aquisições de vários materiais necessários para o navio. Zhao Feng, o capitão, começou a fazer os últimos preparativos para o avanço.